Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que bom que nós podemos buscar força para as nossas vidas em quem tem força para nos dar. Que bom que nós podemos buscar consolo para as nossas vidas em quem é o Consolador. Que bom que nós podemos buscar vida em quem é a vida. Que bom que nós podemos buscar fortaleza naquele que é a própria fortaleza. O Senhor Deus é a nossa fortaleza. Ele é o nosso ajudador e nele nós estamos sempre bem. Em qualquer situação, nós estamos sempre bem. Isto é maravilhoso. Isto nos faz olhar para frente, nos faz olhar para os céus e lembrar que o nosso socorro não vem da terra, não vem do homem, mas o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu lembro você neste vídeo do que falou o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque ele não deixará vacilar os meus pés. Ponto final. É a convicção, é a certeza de que nós estamos em segurança. Em Deus, nós estamos seguros. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, para que nós continuemos assim, esperando no Senhor, aguardando com paciência nele, exercendo a nossa fé. Aguardar com paciência é exercer a fé. É exatamente isto. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós estamos recebendo do Pai das Luzes a oportunidade de exercer a nossa fé. É um teste. Eu tenho dito que tudo que está acontecendo nestes dias é um teste para ver como que nós vamos nos sair, como que nós vamos nos sair nessa situação, como que nós vamos vencer essas dificuldades, como que você vai sair dessa situação, como que eu vou, como que nós iremos sair dessa situação, sairemos mais fortalecidos ou seremos abalados, e o resultado de tudo isso será a descrença total, o abandono da fé. Sairemos fortalecidos como ouro refinado pelo fogo, sairemos fortalecidos como filhos do Deus vivo, ou seremos envergonhados e sairemos reclamando de tudo, apostatados e sem ter um legado para deixar para as gerações futuras, se é que existirão gerações no futuro. Mas creio que sim, creio que nós ainda teremos tempo para ver muitas coisas, para viver muitas coisas. E os dias maus que nós estamos vivendo, de fato, eles têm constituído em um tempo de prova para a nossa fé. É um teste. Eu tenho clamado a Deus, buscado no Senhor, e a resposta que Ele tem me dado, não tenho ouvido de ninguém. Eu tenho buscado nele, buscado resposta para a situação que o mundo está vivendo. E o que Ele me falou era para que eu esperasse. É momento de nós esperarmos e guardar a nossa fé.
E eu creio que Ele tem algo extraordinário para fazer. E nós vamos ver o agir de Deus. Já estamos vendo. Já estamos vendo o agir de Deus. O agir do Deus que sabe cuidar do que é dele. A terra é de Deus. E tudo que nela existe é de Deus. Ele não abandonou o que é dele. Ele não é negligente, não é irresponsável. Ele não jogou as suas criaturas e os seus filhos, que há uma diferença entre filhos de Deus e criaturas. Filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E criaturas são aquelas pessoas que rejeitam Deus, rejeitam os ensinamentos de Deus. Quando vê um vídeo em que nós aparecemos falando da palavra de Deus, eles já taxam logo de ser mais uma doida ou um doido, religioso doido, querendo colocar medo nas pessoas, ou então querendo falar que é o apocalipse, que tudo vai acabar e que as pessoas têm que se arrepender. De fato, as pessoas têm que se arrepender, mas nós sabemos que tudo tem um tempo determinado pelo próprio Deus, dono da terra. E quando chegar o Apocalipse, ninguém vai escapar daquilo que Deus já determinou. Ninguém vai escapar daquilo que está escrito, que tem que se cumprir. Mas eu não vejo que já tenha chegado o Apocalipse. Eu vejo que o que está acontecendo agora é um teste. É uma reestruturação do sistema governamental do mundo para o surgimento aí de um novo comando, de um novo governo, para poder preparar o caminho da besta, do anticristo, do falso profeta. É o que está escrito e nada mudou o que Deus escreveu e nem vai mudar. Mas eu estou na fé e eu creio que você também esteja na fé. E se nós estamos na fé, então tá tudo bem, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E hoje eu quero ler com você um texto muito gostoso, que soa assim até como se fosse um passeio para nossa alma, um passeio para as vidas que andam atormentadas, desalentadas, só esperando a próxima notícia que não tem sido boa. É como se alguém pegasse, como nos tempos antigos, alguém pegasse o papel para poder escrever uma carta, endereçar uma carta para alguém, e essa pessoa iniciasse a introdução do texto dizendo: hoje eu peguei aqui na caneta, eu peguei aqui no papel para lhe dar as minhas notícias que não são boas. Não são boas porque a situação não está favorável sobre a face da terra. Não são boas porque o que cerca as pessoas que estão em minha volta é apenas o medo, a incerteza. E talvez a pessoa perguntaria: e com você, como está, amigo, amiga? Espero que esteja tudo bem. Como se fosse assim, uma situação parecida com esta, um relato de tragédias e de expectativas de mais tragédias. Mas tem uma boa notícia. A boa notícia de fato é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E por mais que as notícias sejam notícias ruins,
Mas o Evangelho do Senhor Jesus continua sendo vivo e eficaz. A palavra dele continua sendo viva e eficaz e poderosa para consolar os nossos corações, para nos fazer permanecer firmes e inabaláveis no meio da tempestade. E o texto que eu quero ler com você é em Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 28. Mas também eu peço para você, compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Vamos fazer a obra de Deus juntos, porque juntos nós somos mais fortes. E que Deus abençoe você e te ilumine em todos os seus dias. Que você seja a pessoa mais feliz da terra, porque você tem Jesus, porque você é de Jesus. Quem tem Jesus é feliz. Quem anda com Jesus anda seguro. E aqui em Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 28, ele falou assim: a partir do verso de número 27, eu vou começar lendo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que coisa boa! Um convite maravilhoso daquele que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Um convite de vida abundante. Um convite de satisfação, um convite de amor. Só mesmo o Senhor Jesus, para fazer um convite maravilhoso para pessoas que não queriam nada com Deus, ou para pessoas que não querem nada com Deus. Somente Ele. Hoje o que nós estamos vendo? Estamos vendo que Satanás, ele montou uma força-tarefa sobre a terra. E ele colocou o pânico no mundo inteiro. As pessoas estão amedrontadas. É como se elas estivessem vendo inimigos em todos os lados. Todas as pessoas que elas veem, dá a impressão que é o inimigo querendo passar para ela o vírus que pode levá-la à morte. E as pessoas têm andado inseguras. Todo mundo desconfiado. Então o que eu tenho que fazer? Eu quero vir para os braços do Senhor Jesus a cada instante da minha vida. Quando você se sentir ameaçado ou ameaçada por qualquer circunstância, você diga para sua alma: preciso correr para os braços do Senhor Jesus. Preciso me refugiar naquele que tem todo o poder, que recebeu todo o poder, como nós lemos aqui: é-me dado todo o poder, é-me entregue, foi-me entregue por meu Pai, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém. E ninguém conhece o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Jesus maravilhoso, Ele está nos chamando a cada dia, nos chamando para receber dele, receber salvação, receber consolo, receber esperança, receber alegria,
receber o reino de Deus, receber o Espírito de poder, o Espírito Santo, receber a palavra viva e eficaz, receber a presença de Deus. Ele está nos chamando para receber a salvação e também para ser participante deste reino poderoso, que é o reino de Deus. Eu fico muito feliz de ser participante do reino de Deus, de ser integrante do reino de Deus, porque é um reino de satisfação, é um reino de poder, é um reino que não consiste em comida, em bebida, mas é um reino que está firmado no poder, na alegria, no gozo que o Espírito Santo proporciona às nossas vidas. Mesmo passando por uma pandemia, por algo que está sacudindo com os alicerces dos moradores da terra. É como se a terra estivesse cambaleando com esta situação complicada. O inimigo levantou os seus comandados, montou uma força-tarefa de medo, de incertezas, que tem dominado o mundo inteiro. E qual que deve ser a minha ação, a minha atitude, o meu comportamento no meio de tudo isto? Lembrar das palavras do Senhor Jesus, que nos chamam, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não mudou. Por isso ele pode fazer o que ele está prometendo: vir para receber a salvação, vir para ser fortalecidos, para receber poder, para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e derrotar Satanás com os seus comandados e deter a força-tarefa do inferno que está agindo para atormentar os moradores da terra. Jesus continua sendo o mesmo que nos chama para confiar nele, para não nos deixar amedrontar, porque o adversário anda ao nosso derredor rugindo como se fosse um leão querendo nos tragar, mas não nos deixarmos amedrontarmos por ele, não nos deixarmos ser levados pelos falsos rugidos do leão, não nos deixar ser atormentados por pensamentos enganosos. Será se eu vou morrer? Será se eu estou contaminado? Será se eu vou ser contaminado? Será se aquela pessoa ali está com o vírus e vai me passar o vírus? Ou qualquer coisa que represente ameaça, mas nós não podemos deixar que isto venha governar os nossos corações, nem a nossa mente. Porque nós temos alguém que cuida de nós, que é poderoso para nos sustentar, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mas passar corajosamente, passar sem ter medo. Esse texto que eu li parece simples, parece ser uma coisa muito simplório para uma humanidade conectada, uma humanidade totalmente dominada pelas ferramentas da tecnologia, uma humanidade tecnológica, mas que não tem o poder para derrotar o inimigo que está causando morte no planeta todo. Uma humanidade que se acha capaz, intelectualmente capacitada, instruída, mas não consegue vencer o inimigo que todos os dias tem ceifado vidas com um vírus. Como que nós vamos vencer tudo isto? Como que nós vamos viver inabaláveis diante dessas incertezas? Aceitando o convite do Senhor Jesus. Ele é a porta, Ele é a solução para as nossas vidas. Então vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde para aprender
aprender comigo, aprender com ele. É isso que ele está dizendo para nós: vinde a mim, aprendei de mim. Ele está nos chamando para aprender com ele, para aprender a viver com ele, que venceu as lutas, as aflições, e quando sabia que estaria chegando a hora da sua morte, ele, com toda convicção, ele disse que ele seria morto, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Convicto do que viria pela frente, ele não ocultou a realidade, ele não fugiu da realidade, ele sabia para que ele havia vindo ao mundo, e ele sempre teve o foco na sua missão, e ele, sabendo do que estava esperando por ele, mas ele sempre forte, determinado e ousado em fazer aquilo pelo qual Deus o havia enviado à terra. E é isso que ele está nos chamando, para nós aprendermos com ele. Vinde e aprendei de mim. Aprender a viver com ele. O Mestre, o nosso Senhor, o ser que veio do céu para habitar conosco, para entregar a sua vida, para resgatar a nossa. Ele nos chama para poder vir aprender com ele, como encarar essas dificuldades, como vencer essas incertezas. Eu preciso do Mestre, do Salvador, do Senhor Jesus, todos os dias, para me conduzir, para me dizer qual o caminho que eu devo seguir, quais as decisões que eu devo tomar, o que eu devo fazer. Porque são tantas coisas que estão sendo ditas, tantas incertezas que estão sendo passadas 24 horas por dia há mais de um mês. E eu tenho que ouvir alguma coisa de estrutura, alguma coisa verdadeiro. E o que é verdadeiro é Deus, é o Senhor Jesus, ele é verdadeiro. Eu preciso ouvi-lo, porque ele é poderoso para me garantir. Vinde, aprendei de mim, aprender a ser igual a ele, aprender a confiar em Deus, aprender a olhar para os problemas e dizer: eu sei que você está aí, mas maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Eu sei que você está aí, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Problema, eu sei que você está aí, mas maior é o Senhor Jesus Cristo, que tem na sua mão a chave da morte e a chave do inferno. Maior é ele. Vinde e aprendei de mim. Como lidar com essas situações? Como passar por estas ameaças constantes de morte por um vírus que ninguém vê, mas que sabe que ele existe e está causando mortes o tempo todo. E o que eu tenho que fazer? Confiar no Senhor Jesus. Vinde e aprendei de mim. Vir a ser servos também, vir a ele para aprender a ser servo de Deus, como ele foi servo fiel até a morte. E morte de cruz, a pior morte que havia de condenação para os judeus naquele tempo. A morte de condenação da cruz, porque era uma morte representando maldição. O indivíduo que fosse sentenciado a ser pendurado no madeiro, na cruz, ele era tido como um amaldiçoado. Era a pior morte. E ele sabia de tudo isto. Ele sabia do cálice que estava esperando por ele, mas ele conhecia Deus, conhecia o Pai, e ele sabia que o que estava com ele era maior do que o que estava no mundo. E ele nos chama para ter a mesma convicção dele, aprender como ele foi servo de Deus,
aprender a ser servos de Deus no meio de uma pandemia, de uma ameaça de morte constantemente, do perigo da contaminação constantemente, mas agir no meio disso como servo do Deus vivo. Como alguém que sabe que tem uma missão, que foi tirado do reino das trevas, do reino dominado por Satanás e trazido para o outro lado. E trazido para a luz, para a maravilhosa luz de Deus, com um propósito, que é de proclamar as virtudes do Senhor, do mesmo que nos tirou do reino da perdição e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Ter convicção disto. Vinde aprender de mim, aprender a ser servo de Deus, aprender a ter convicção, aprender a ter domínio próprio, aprender a transmitir vida, ao invés de transmitir medo, insegurança, de ficar acuado. Mas erguer a cabeça e dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Vinde aprender de mim. Aprender a ser obediente a Deus, no mesmo jugo, em igualdade com o Senhor, porque só assim, em meio a toda essa situação, só assim, só vivendo com Jesus, fazendo o que Ele nos manda fazer, andando no jugo do Senhor Jesus, só assim, nós iremos suportar as incertezas. Só assim você irá suportar as incertezas da vida em um mundo que jaz no maligno. É ouvir o convite de Jesus e dizer amém, Senhor. Eu preciso do Senhor, porque só Ele, Jesus Cristo, só Ele nos dá a oportunidade de ser parecidos com Ele. E ser parecidos com Deus, porque Ele falou para o Tomé, Tomé, quem vê a mim vê o Pai. Porque ele é parecido com Deus, então somente Ele nos dá a oportunidade de ser parecidos com Ele e ser parecidos com Deus. Como é que nós vamos conseguir isso? Nos aceitando a oferta dEle e nos pondo no jugo dEle, nos colocando no jugo dEle, andando juntamente com Ele, só assim nós poderemos ver e viver a vida sem deixar nos levar pelas incertezas, sem deixar nos levar pelo que está sendo dito aí, sem deixar nos levar pelas circunstâncias, pelas correntezas que colocam os moradores da terra em perigo constante o tempo todo. Ou seja, a pessoa ela está vivendo em choque, estado de choque o tempo todo. Com medo de sair de casa, com medo de ser contaminado, com medo disso, com medo daquilo. Mas com Jesus Cristo, a gente passa pelo meio de tudo isso, como Davi falou, contigo eu saltarei muralhas, contigo eu destruirei exércitos, porque contigo eu sou mais que vencedor. Com Jesus Cristo, é isto que nós vamos ter no nosso coração, não recuar, não retroceder, porque Deus, Ele não tem prazer naqueles que retrocedem, como escreveu o autor da carta aos Hebreus, a alma do Senhor não se compraz naqueles que retrocedem. E quando Jesus nos chama para poder andar em igualdade com Ele, aceitando o jugo dEle, é porque Ele quer nos capacitar para nós correspondermos com aquilo que Deus espera de nós. O que é que Deus espera de mim, de você? Que nós sejamos um agente só para poder ficar aí divulgando notícias de terror? Notícias de pânico, de medo, mostrando a estatística da realidade, quantos que morreram a mais sobre a face da terra, ou abrir a boca e clamar pelo sangue do Senhor Jesus e pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus compaixão, pedir a Deus para que Ele se lembre de nós e compadeça de nós. Porque como nós lemos que a ira dele dura um segundo, mas a misericórdia dele dura eternamente. Nós precisamos lembrar que o amor de Deus não acabou. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus para conosco é eterno.
O amor de Deus para conosco nos ajuda, porque Ele não nos coloca no meio de uma prova que nós não temos capacidade de suportá-la. Sabe por quê? Porque Ele nos ama e o amor de Deus não falha. Quando eu aceito o convite do Senhor Jesus, eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo que com Ele eu posso enfrentar qualquer situação. Com Ele eu posso pisar todo o poder do inimigo, pisar todo o poder do diabo, sem que ele me cause danos. Preciso lembrar disso sempre. Nós não podemos negar o cenário. Qual é o cenário que nós temos no mundo hoje? Qual é o cenário do mundo inteiro hoje? É um cenário de tensão, é um cenário de medo, é um cenário de morte. Só se fala disto: tensão, medo, morte. Só se fala dessas coisas. As pessoas têm vivido debaixo de forte tensão. As pessoas têm vivido com medo constante. As pessoas se sentem ameaçadas o tempo todo. E o que nós temos que fazer? Ouvir o que Jesus Cristo nos ensina. Obedecer a Ele. Ele tinha estabilidade, o Senhor Jesus, ele nas provas que ele passou, ele tinha estabilidade e ele transmitia esta estabilidade para as pessoas que estavam em volta dele, a ponto das pessoas ficarem maravilhadas com o que ele dizia e dizer: este sim. Este fala diferente, este não fala igual os escribas, este fala diferente, este fala como alguém que tem autoridade e sabe o que está falando. Ele é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. Ele sabe o que está falando. A palavra dele para a nossa vida é palavra de vitória. É palavra de vitória, mesmo que nós temos consciência que virá a grande tribulação e o que nós estamos vivendo hoje pode ser apenas o que ele já disse também para nós, que seria o princípio das dores, mas ele mostrou o caminho. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isto é, ser fiel o tempo todo, não recuar, não se esconder e ficar ali escondido e deixar que as coisas aconteçam e ficar divulgando mais e mais mensagens de pânico, de medo, de incerteza que provoca tensão. É confiar em Deus e divulgar a palavra da verdade. Divulgar a palavra do Cristo que esteve morto, mas reviveu e tem na sua mão a chave da morte, a chave do inferno. É claro que um dia também vai ser manifesta a ira dele, a ira do Cordeiro. Quando começar de fato a cumprir-se o que está escrito em Apocalipse, que o próprio Jesus fala para João. Nós sabemos que esse tempo vai chegar, os sinais apontam para esta realidade. E se hoje nós estamos achando difícil, eu quero que você pare um pouco e analisa. Faz uma análise rápida aí. Como será quando chegar o tempo da tribulação? E se nós estivermos aqui, como que será o nosso comportamento? O que nós iremos fazer? Será se vamos esconder? Não terá como esconder. Porque as ferramentas da tecnologia 5G e tudo mais que está aí, o reconhecimento facial e tantas outras coisas que estão aí à disposição dos governantes da terra, vai mostrar onde está todas as pessoas em tempo real. Não terá como esconder. Então é melhor aprender a viver pela fé, e por enquanto é apenas um teste. Então é melhor aprender a viver pela fé e abrigar nos braços do Senhor Jesus e se colocar no jugo dele e estar pronto para poder passar por qualquer situação, mas passar como filho de Deus, como filho de Deus. Não, mas eu sou do grupo de risco. Se Deus determinou que nós iremos morrer, a gente morre e ninguém pode nos livrar. Mas se Deus não determinou a nossa morte, ninguém poderá nos matar.
Nós temos que ter esta confiança em Deus. Ele, Jesus, nos transmitiu estabilidade emocional, domínio próprio, porque ele falava e ele fala como alguém que tem essa autoridade que ele diz aqui: é me dado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí ele mostra a solução: vem a mim, vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim e eu te aliviarei. Então por que renegar? Por que rejeitar esse maravilhoso convite do Senhor Jesus? Quanto mais vendo aí uma sociedade que cambaleia, fundamentada em bases podres. Bases que nem os próprios governantes conseguem se sustentar. Mas o Senhor Deus sustenta céus e terra. E Ele permanece com os braços estendidos. Ele permanece a nos chamar, dizendo: eu estou aqui, eu sou o seu ajudador, eu te ajudo. Eu te ajudo. Nós bem sabemos que as pessoas, elas se distanciaram de Deus, zombam de Deus. Não tem como negar as coisas ridículas que o ser humano faz diante de Deus. Antes de acontecer a epidemia ou a pandemia no Brasil e no mundo, deixou correr solto o carnaval pelas avenidas das cidades do Brasil, a ponto de certo carnavalesco, sem nenhum temor a Deus, criar uma cena ridícula em que Satanás, o diabo, espancava o Filho de Deus na avenida e o povo aplaudindo nas arquibancadas. Coisa ridícula, coisa ridícula. Aí agora vem o vírus e as pessoas com medo, as pessoas atormentadas por suas próprias consciências contaminadas, cegadas pelo diabo, não sabem o que fazer com as suas vidas. Deus continua sendo Deus, e o amor dele é eterno, e a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Nós bem sabemos que cada dia que passa, as pessoas se distanciam mais de Deus, igual o cenário dos dias de Noé, igual o cenário que antecedeu, o cenário que antecedeu o dilúvio. E Jesus falou que será assim no tempo da volta dele, e ele voltará. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que acreditar nele, me entregar para ele e dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Aconteça o que acontecer comigo, eu vou confiar no Senhor, porque eu não estou esperando um outro Messias, o Senhor é o meu Salvador. Eu não estou esperando outro Salvador, porque o Senhor é o meu Salvador. Eu preciso do Senhor. É o que nós temos que fazer com a nossa vida. É o que nós precisamos fazer, ouvir o convite do Senhor Jesus e dizer para ele: Senhor, eu estou aqui. Apesar da soberania de Deus, da grandeza do Senhor Jesus, mas esse convite aqui mostra a humildade de Deus, se rebaixar, a fazer com que o seu Filho se tornasse um de nós, como nós, nascido como um de nós, exceto que ele não foi gerado pelo ato sexual entre o carpinteiro José e Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre da Maria, que ainda era virgem, que não havia tido relação sexual. Tudo isto para que ele nascesse sem pecado, para que ele pudesse ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não adianta nós sabermos de tudo isto se nós não seguirmos o que ele nos mandou fazer. Então, o convite demonstra a humildade do Senhor em nos querer para ele,
Apesar de o mundo estar colocando aí todos em tensão, debaixo de tensão, perseguição por um vírus e ameaça de morte o tempo todo, mas Deus continua cuidando de nós. E ainda me lembro das suas palavras poderosas: caia 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas, porém, com os teus olhos olhará e verás o castigo dos ímpios, ou do ímpio. Mas porque a mim você se apegou com amor, eu te livrarei. Oh, Deus maravilhoso! Então, se você ainda não atendeu, não aceitou o convite de Jesus Cristo, que você aceite hoje o convite dele para a sua vida, convite de salvação, o convite para você aprender dele. Ah, que coisa boa! Além dele me convidar para me salvar, ele me convida para eu aprender dele. Ele me convida para eu ser servo de Deus, como ele, serva de Deus igual ele. Andar em amor como ele amou. Andar em fidelidade como ele foi fiel. Andar em santidade como ele foi santo. Ser fiel até a morte. Que você lembre disto, só em Jesus, só nele, nós temos vida. Não há salvação em nenhum outro. Nunca te esqueças disto. E não se deixe intimidar. Maior é o que está contigo. Maior é aquele que tomou sobre si as nossas dores e pelas suas feridas, nós fomos sarados. Maior é o Filho de Deus. Maior é aquele que vive e reina, que esteve morto, mas que no terceiro dia da sua morte, ele ressuscitou, trazendo na mão a chave da morte e do inferno e dizendo: quem é que manda? Ele, o soberano dos reis da terra. Ao Senhor Jesus, humilde e manso, porque eu sou humilde e manso, achareis descanso para as vossas almas. Oh, Jesus tremendo! Por quê? Porque ele diz para mim e para você, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Eu não quero viver sem Jesus, nenhum momento da minha vida, porque nele eu estou em completa segurança. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, bendito seja o teu santo nome, porque o teu plano para a nossa vida é perfeito. O teu plano para a nossa vida é completo. O teu plano para a nossa vida satisfaz a nossa alma. O teu plano para a nossa vida é eterno. Nós te agradecemos. Que o Senhor compadeça-te, meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor compadeça-te, meu Deus, de todas as famílias da terra. Que o Senhor compadeça-te, meu Deus, daqueles que estão contaminados por este vírus, daqueles que estão internados, daqueles que estão em estado grave, daqueles, meu Deus, que estão desenganados pelos médicos. Que o Senhor tenha compaixão deles. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor console os familiares daqueles que perderam seus entes queridos nesta pandemia. E que o Senhor, meu Deus, erga, meu Pai, aquele que está com medo, aquele que está prostrado, aquele que está angustiado, deprimido, aquele que o diabo está mostrando o suicídio como a saída pela dificuldade financeira provocada por esta crise deste vírus. Que o Senhor compadeça-te, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dos trabalhadores que estão atormentados com medo de perder os seus empregos e não ter mais como sobreviver e sustentar as suas famílias.
Que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, os pecados das nossas autoridades, que conhecem a verdade, mas negligenciam a verdade e vivem na mentira, no engano, na corrupção. Meu Deus, tenha compaixão de nós. Banha, meu Deus, banha o planeta Terra com água pura que nasce do rio que nasce debaixo do trono do Senhor, e purifica, meu Deus, a terra dos nossos pecados, dos pecados dos moradores da terra, com o sangue do teu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, o Senhor é fiel, e a tua palavra diz que a ira do Senhor dura apenas um momento, mas a misericórdia do Senhor é eterna. E nós cremos, Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor ajude a cada um, ajude os moradores da terra, ajude as autoridades a ter humildade, se curvar diante do Senhor, não jogar a responsabilidade sobre a igreja apenas, pedindo apenas à igreja que ore, mas que as autoridades também assumam a responsabilidade diante do Senhor e que elas também orem. Se arrependa dos seus maus caminhos, se converta dos seus pecados, peçam perdão ao Senhor, peçam misericórdia ao Senhor, meu Pai. E que a igreja permaneça brilhando, porque ela foi posta como luz para o mundo que jaz no maligno, como sal que conserva a vida, que provoca sede e que dá sabor. Meu Deus, como os mensageiros do Senhor, que tem a palavra da vida eterna, a palavra de Jesus Cristo, meu Deus. Abençoa teu povo, que a tua igreja se erga com ousadia, com intrepidez, com coragem, para se opor a Satanás e essa força-tarefa maldita do inferno que está assolando com a terra. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. E nós te agradecemos com a certeza. O Senhor sabe cuidar do que é teu. E o Senhor está cuidando da terra porque ela é do Senhor. E todos os moradores dela são do Senhor. Com a certeza que o Senhor já está agindo em nosso favor. Nós te agradecemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e eternamente. Amém. A Deus toda a glória. Fique na graça e na paz do Senhor. Deus te abençoe. Creia em Deus, porque os que confiam no Senhor são felizes. Leia para você ver o Salmo de número 34. O justo tem muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas elas. Confia no Senhor, confia em Deus. Creia no Senhor, porque os que confiam no Senhor, eles são felizes. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.